comigo em Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Uma curiosidade sobre o Evangelho de Marcos é que ele foi ditado por Pedro, né? A gente sabe que Marcos, ele não foi um dos apóstolos, mas o apóstolo Pedro ditou o Evangelho e ele então escreveu esse Evangelho tão importante que fala de muitos milagres. Dos 4 evangelhos, é o que apresenta um maior número de milagres, porque apresenta um Senhor que veio para salvar aqueles que estão doentes de alma, doentes de espírito, de corpo, né? De mente e assim por diante. Marcos 1, verso 40, disse: aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Amém? Podemos assentar. Obrigado. Diz que toda ação, ela traz uma reação, né? Toda ação gera uma reação. Interessante que esse texto vai nos mostrar isso de uma forma muito clara, né? A gente, de um lado, vê um homem que passou por um momento difícil na sua vida, encontrando-se com o Senhor Jesus, aquele que, na verdade, foi dado por Deus como resposta para todas as nossas necessidades, para todos os nossos problemas, dificuldades. Cristo é a resposta. Então nós vamos encontrar tudo isso hoje nesse texto, que é um texto interessante. Eu gosto muito, quem já está acostumado comigo, alguns estão me vendo pela primeira vez pregar, vocês sabem como eu discorro o texto, eu gosto muito de falar dos evangelhos, para mim são as partes mais preferidas da Bíblia. Eu gosto demais de falar, principalmente daquilo que Cristo fez, das realizações do Senhor Jesus. Esse texto, então, ele começa falando de um homem leproso. E isso me leva a pensar que, às vezes, as coisas acontecem na nossa vida de uma hora para outra. De repente, nós nos levantamos e então a gente percebe que fomos acometidos por alguma coisa, ou talvez no nosso dia a dia, no corre-corre, algo se abate sobre a nossa vida, então parece que a vida nossa passa a tomar um outro curso, um rumo totalmente diferente. A gente percebe isso na vida desse rapaz. Um dia esse moço, não sei se casado ou não, se já novo, velho, a Bíblia não fala, mas o fato é que um dia ele acordou e quando ele olhou, ele já estava cheio de lepra. Ele estava com uma doença que, na verdade, era a pior doença daquela época. Porque naquela época não se tinha, como hoje, tratamento, médios, recursos. Então, quem naquele tempo contraía a lepra, ele estava determinado à morte. Ele estava sentenciado à morte. Era a morte em vida. A verdade era essa. O leproso era como o aidético antigamente, né? E hoje as coisas já mudaram muito. Mas era como um aidético. E ele então levantou naquele dia, ele percebeu, foi ver na pele, constatou que a pele dele estava cheia de escama, de manchas. E aí ele começou a se abater,
a cair em si, ele conhecia a lei, sabia o que ele deveria fazer, que ele deveria se dirigir ao sumo sacerdote, e ali o sacerdote daria sentença sobre ele. Funcionava como médico. E aí o sacerdote, então, dava a sentença. E ele foi até aquela sinagoga, chegou ali, o sacerdote olhou e disse: lepra. Você está afastado da comunidade, você vai ter que se retirar, você vai ter que morar longe das pessoas, da sociedade, vai ter que abandonar sua família, deixar seus pais, deixar sua esposa, deixar seus filhos. Acabou a vida para você. Você vai viver totalmente isolado. Essa era a vida do leproso. Então ninguém queria ficar leproso naquela época. Era uma coisa terrível, era uma coisa horrível ser leproso. Era a pior coisa que poderia acontecer para um judeu, para uma pessoa. É tão nojento e ruim que é tido como um pecado aos olhos de Deus. Quando Deus olha para o homem sem Cristo, ele vê o homem leproso, cheio de lepra. Então é uma coisa horrível, horrível mesmo. E lá então ele estava diagnosticado pelo sacerdote. Então ele teria que, a partir daquele momento, viver solitário. Ele teria que assumir toda aquela vida que ele iria ter a partir daquele momento, ou seja, a solidão, a dor, o isolamento, a tristeza, tudo aquilo. E ele então vai e procura o lugar onde os leprosos habitavam. E começa a viver ali, E a esperança, com o tempo, como a palavra de Deus diz, ela vai se abatendo, malogrando, e nós vamos perdendo a esperança com o tempo. Parece que as coisas vão passando e a gente vai deixando de acreditar, de crer. Se nada acontece, se não há nenhuma esperança, a gente vai se entregando, e se a gente não perceber logo, não acordar logo, a gente vai ver que não tem mais jeito. E a gente começa então a morrer. E somos, na verdade, como zumbis. Existem muitas pessoas aí, debaixo de uma sentença de médico, de um especialista que sentenciou, que decretou, que diagnosticou, e essas pessoas estão vivendo como se estivessem mortas. Elas morrem antes do tempo, sabia? Muitas pessoas estão mortas aí, vivendo mortas, sem esperança, isoladas, à margem da sociedade, esquecidas, né? Abandonadas, porque receberam uma sentença, porque houve sobre ela um decreto, uma ordenação, e aquilo acabou com ele, acabou com ela. E ela vem vivendo essa vida. O que isso pode, e como que isso pode mudar? Como as coisas podem mudar? Eu vou dizer uma coisa para você: a vida seria insuportável se não tivesse Jesus. Se não tivesse o Salvador, a vida seria insuportável. Seria um caos, um verdadeiro caos. Mas quando Deus, Ele deu Jesus, Ele criou uma ponte, Ele abriu uma possibilidade para que o perdido, para que aquele que vive sem esperança, à margem da vida, pudesse ganhar esperança novamente, pudesse sonhar novamente, pudesse readquirir de novo o desejo e o direito de viver. Por isso Deus nos deu Jesus. Por isso Deus enviou Jesus. E aquele moço, eu não sei como, de que forma, ele começou a ouvir falar sobre Jesus. Ele começou a ouvir falar sobre alguém que estava realizando certos milagres por onde ele passava. Surdos, coxos, aleijados, cegos, todos eram curados. Pessoas mortas ressuscitadas, e aquilo foi gerando uma fé no coração daquele rapaz, no coração daquele moço,
ao ponto dele criar dentro dele algo que se chama determinação, que é uma coisa muito importante para se criar em Deus uma reação. Para que eu possa criar no coração de Deus uma reação a respeito de mim, da minha pessoa, muitas vezes eu tenho que ter dentro de mim uma determinação. Eu preciso fazer algo, eu preciso me movimentar, agir, sair daquilo que eu estou vivendo, deixar a sombra, sair do escuro, sair daquilo que eu estou vivendo fechado dentro de mim mesmo, trancado dentro de mim mesmo, com medo de tudo, com medo da vida, achando que por causa daquele decreto, daquela sentença, tudo se acabou para mim, que não há mais saída, que não há mais solução, que aquela palavra, que aquele dia, aquele homem falou para mim, é irreversível. Mas esse moço nos mostra que dentro dele ainda existia determinação, e isso é muito importante para aqueles que estão vivendo a margem da vida, para aqueles que estão vivendo sobre uma sentença. É reagir, é ter uma ação diante de algo. E ele mostrou isso, porque quando ele ouviu que Jesus, aquele que curava, aquele que operava milagres, aquele que fazia coisas maravilhosas, estava passando por um certo lugar, a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus. Ou seja, ali, naquele ato de determinação dele, ele estava vencendo o medo, que ele estava cultivando há muito tempo dentro do coração dele. Naquela atitude de determinação, ele estava vencendo o autodesprezo, que também existia dentro do coração dele. Por quê? Porque ele tinha que viver isolado da sociedade, isolado das pessoas. Não podia se aproximar de ninguém. Não tinha o direito de chegar perto das pessoas. A coisa era tão difícil para o leproso, que a lei ordenava que se o leproso se aproximasse muito perto, você poderia pegar pedras e jogar sobre o leproso, para que ele não chegasse perto de você. Porque se você tocasse no leproso, você se contaminaria. Você ia ficar contaminado. Então eles faziam de tudo para fazer com que os leprosos ficassem fora do convívio da sociedade totalmente. Mas aquele rapaz não. Ele criou essa determinação no coração dele e disse: eu vou vencer barreiras, eu vou passar por cima do meu autodesprezo, eu vou passar por cima de tudo, e eu vou correr até esse Senhor, até esse que é Jesus, aquele que cura, aquele que sara. Ele é a minha esperança, ele é a minha esperança, nele está a esperança da minha cura. E é assim que as pessoas, elas vão chegando até Jesus. É assim que as pessoas vão se aproximando de Jesus. Elas vão percebendo que não há mais esperança lá fora, que não há mais esperança na medicina, que não há mais esperança nos homens, que não há mais esperança em nada, que só Deus é a saída, que só Jesus é a saída. Então as pessoas começam a buscar o Senhor, a buscar a saída em Deus. E nós sabemos que aqueles, a palavra diz que clamam ao Senhor, eles serão ouvidos, serão atendidos. Todos os que clamam são atendidos por Deus, são ouvidos pelo Senhor. Mas esse homem até aqui não sabia nada disso. Ele só sabia que Jesus era um operador de milagres, era um homem que fazia coisas extraordinárias. Mas ele foi até Jesus na esperança de que ele pudesse fazer alguma coisa. E a Bíblia diz então que ele chegou até o Senhor e ele se pôs de joelhos, numa atitude de humilhação, se humilhando diante do Senhor, reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo que Jesus não era só
um homem comum, porque a própria Bíblia diz, e eles sabiam disso, que homem nenhum poderia ressuscitar mortos, que homem algum poderia curar cegos, que homem algum poderia curar aleijados. Então ele já sabia dentro de si que aquele homem estava acima do natural, que ele era o Messias, o prometido a Israel, aquele que viria para salvar Israel de todo o seu pecado. Ele conhecia as Escrituras. Então ele chega até o Senhor numa atitude de humilhação. Se humilha diante do Senhor, se prostra de joelhos, reconhecendo a soberania do Senhor Jesus. E isso nos mostra o quanto isso é diferente dos dias que nós estamos vivendo. Isso mostra uma atitude completamente diferente da que os homens hoje vivem. Às vezes nós questionamos e as pessoas nos perguntam por que Deus não faz mais como fazia antes. Não é Deus que mudou, mas o homem mudou. Deus, a Bíblia diz, não muda, o homem muda. Deus continua o mesmo. O seu poder é imutável. Ele continua agindo, fazendo, realizando. Aonde estão aqueles que se humilham diante de Deus? Onde estão aqueles que se prostram diante do Senhor? Onde estão aqueles que chegam diante de Deus se sentindo miseráveis? Não existe mais. Chegamos diante de Deus, a religião nos ensinou a chegarmos diante de Deus com um monte de direitos em nossas mãos, achamos que temos direitos. E chegamos diante de Deus exigindo coisas, colocando Deus na parede. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não agir, eu rasgo a Bíblia. Se o Senhor não fizer, quem somos nós? Não temos direito algum. Não temos direito de nada. Temos que mudar a nossa postura diante de Deus. Temos que nos humilhar diante do Senhor. Temos que nos quebrantar diante dEle. A adoração nos coloca diante da sala do milagre. A adoração nos coloca diante do sobrenatural. A adoração é algo que abre cortinas para uma vida maravilhosa diante de Deus, mas as pessoas não fazem isso. Você convoca as pessoas, você convoca a igreja para um culto de adoração, de oração. As pessoas vêm, oram 10 minutos, cansam, se levantam, vão embora e querem milagres. Você chama as pessoas para orar, para jejuar. As pessoas começam a dizer, eu não posso, porque eu tenho baixa glicemia, porque eu tenho problemas, porque me dá dor de cabeça, porque, e Deus não vai fazer nada. Porque é minha ação que vai fazer com que Deus reaja. É aquilo que eu vou mostrar diante dEle. É aquilo que eu vou fazer diante do meu Senhor, que vai produzir em Deus uma reação ao meu favor, à minha direção. Aquele rapaz se prostrou diante do Senhor, em humildade, humilhação, reconhecendo, sendo totalmente dependente de Deus. Eu tenho falado aqui para vocês, esse tempo eu dei um estudo sobre a oração, porque Deus criou a oração, e tem crente que não ora, tem crente que fica dias, semanas, meses sem orar. Você sabe por que Deus criou a oração? Para humilhar o crente. Sabia? A oração é a forma de nós nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo que só Ele é capaz, só Ele é poderoso, só Ele é soberano. Mude suas atitudes diante de Deus. Quer ver milagres na sua vida? Quer ver coisas acontecendo na sua vida? Muda as suas atitudes.
Deixa de querer exigir algo de Deus. Deixa de ter essa postura diante do Senhor. Lembre-se daquilo que o Senhor disse, dos pequeninos, é que suscita o perfeito louvor da boca deles, que dos pequeninos é o reino dos céus. O que você entende sobre isso? Jesus não está falando de crianças pequenas, não. Jesus está falando de homens pequenos, mulheres pequenas, com atitudes pequenas, pessoas simples, pessoas humildes, não pessoas cheias de si, arrogantes. O reino dos céus é das pessoas humildes. Nós temos que ter essa humildade em nossos corações. Se queremos que Deus faça algo em nós, se temos esperança que Deus venha agir em nossas vidas, se você tem esperança ainda no teu casamento, humilhe-se diante de Deus. Se você tem esperança ainda que Deus mude a sua saúde, que recebeu uma sentença do médico, a sua esperança está em você se humilhar diante de Deus. Sua esperança está em você se tornar pequeno como uma criança, ser pequeno como uma criança. Você já viu uma criança? Como ela admira o pai. O pai pode ser tudo, mas a criança olha para o pai e diz: meu pai vai fazer, meu pai faz, meu pai consegue. Meu pai é capaz, eu acredito no meu pai. Uma criança acredita de verdade. Fala algo para uma criança, ela crê de verdade. É isso que Jesus está falando, sobre sermos como uma criança. É acreditarmos de verdade, é olharmos com os nossos olhos para o nosso Pai, esperando que Ele nos dê alguma coisa. Como os Salmos diz, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, assim os nossos olhos estão atentos às tuas mãos, Senhor nosso Deus. Ele se humilhou. Ele se humilhou porque o texto diz que ele colocou-se de joelhos diante dele. E a Bíblia diz que ele fala uma oração dizendo: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres. Ele não duvidava do poder. Ele sabia que Jesus tinha poder. Você observou? Ele não conhecia a vontade de Jesus. E é tão importante quanto, olha, conhecer o poder, saber a vontade. Tem crente que sabe o poder de Deus, conhece o poder de Deus, sabe que Deus tem poder para fazer tudo, mas não conhece a vontade de Deus. E quando vai orar, não ora segundo a vontade de Deus. E o que João disse, que a nossa oração, se não for de acordo com a vontade de Deus, Deus não ouvirá. A minha oração deve ser cheia de conhecimento da vontade de Deus. Eis o motivo porque temos que ler as Escrituras. Eis o motivo porque temos que conhecer a palavra. Porque nossas orações devem ser cheias de palavra de Deus, não as minhas palavras. Porque Deus é fiel a essa palavra e não a minha. Porque Deus, Ele de uma certa forma se comprometeu a essa palavra e não a minha. Então, quando eu oro a palavra, quando a palavra está aqui, não é ficar lendo, não, é ter ela aqui dentro, porque Jesus disse que as palavras dele devem estar dentro de nós. Quando nós conseguimos transformar a palavra dele em oração, somos conhecedores da vontade dele. Então não ficamos duvidosos quanto esse rapaz ficou. Eu sei que tu podes, mas eu não sei se o Senhor quer. Eu sei que o Senhor pode salvar o meu casamento, mas eu não sei se é isso que o Senhor quer.
Eu sei que o Senhor pode me curar dessa enfermidade, mas eu não sei se é isso que o Senhor quer. Você conhece a vontade de Deus? Sabe a vontade de Deus? Procure saber lendo a palavra. Procure conhecer estudando as Escrituras, porque ela te revelará a vontade de Deus para isso que você está enfrentando, para esse momento da sua vida. Ela vai te mostrar a vontade de Deus. Deus já expressou. A vontade de Deus está aqui nesse monte de livros. Não está na boca de um profeta lá fora, de alguém que diz que tem a palavra de Deus. Não, essa é a palavra de Deus. Aqui está a vontade de Deus. Você precisamos ler mais, conhecer mais essa palavra, para que possamos mudar a nossa atitude, o nosso jeito de orar. Esses dias eu estava lendo um trecho de um livro, na qual um grupo de irmãs cuidava de visita em hospitais. E chegando até o diretor do hospital, só um minutinho, irmãos. Aquelas irmãs disseram: nós podemos orar no hospital? O diretor disse: sim, pode orar pelos doentes. E aquelas mulheres então disseram: olha, então nós vamos desenvolver um trabalho no hospital de oração pelos enfermos. E aquele diretor disse assim: eu posso fazer uma pergunta antes de vocês começarem a trabalhar? E aquelas irmãs disseram: sim, pode. Ele disse assim: qual é a visão de vocês acerca do vosso Deus? Parece tão boba a pergunta, mas a pergunta é muito importante. Dependendo daquilo que eu tenho de visão de Deus, ou de como eu vejo Deus, a minha oração será. Se eu creio num Deus que cura, eu vou orar pela cura dos enfermos, porque eu sei que essa é a vontade de Deus. Se eu creio num Deus, se eu vejo um Deus que é soberano, eu vou orar para que Ele faça a vontade dEle e não vou orar por cura. Você está entendendo como muda as coisas? Como é importante você conhecer acerca de Deus, saber da vontade dEle, porque isso determinará a sua oração diante de Deus. Isso vai definir como você vai orar diante das circunstâncias e das coisas. Se você não sabe, você não tem uma oração, então, que venha de encontro com aquela necessidade, que venha preencher a vontade de Deus para aquele momento. Então, você precisa saber, conhecendo a vontade de Deus. Aquele moço disse: eu sei que tu podes, mas eu não sei se é essa a tua vontade. Mas afinal ele chegou diante do Senhor com essa ação, e de uma certa forma isso provocou uma reação em Jesus. E agora nós vamos entrar na outra parte da palavra. Essa é a parte em que o verso 41 diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: quero ser limpo. Primeira coisa que a gente vê aqui é a compaixão de Jesus. Foi essa reação instantânea diante da ação daquele homem. Quando Jesus viu aquele homem se aproximando dele, vencendo barreiras, passando por cima de leis, de mandamentos de homens, passando por tantas coisas, chegando perto dele, se prostrando diante dele, orando, pedindo: Senhor, se o Senhor quiser, não determinando ou exigindo, ou não, ele não, ele, se o Senhor quiser. Aquilo provocou em Jesus uma reação chamada compaixão. E a compaixão é uma coisa incrível, que faz parte de Deus.
faz parte do coração de Deus. É o amor ampliado de Deus. É uma coisa incrível a compaixão, que é só vista nos verdadeiros homens de Deus, nas verdadeiras mulheres de Deus, que são cheias do amor, né? Isso é uma coisa tão linda de se ver. E algumas pessoas têm esse ministério da compaixão dentro da igreja, né? Isso é uma coisa que faz com que a igreja, como a Bíblia diz, é o vínculo da perfeição. É isso que faz com que grupos se unem, pessoas se unem, irmãos se unem, pessoas diferentes possam se unir. Essa compaixão entre nós, esse amor, essa coisa gostosa que existe entre a comunidade de cristãos. E a Bíblia diz então que Jesus sentiu ali uma profunda compaixão naquele momento. Agora, se eu e você parar para pensar, você vai perceber que compaixão não tem nada a ver com aparência, né? Porque muitas vezes nós amamos as pessoas que nós identificamos, que a gente vê, gosta, aparência boa, aquele dali. Não, nada disso. Se você vê compaixão, não tem nada a ver com isso. Porque aquele homem estava cheio de feridas. Aquele homem estava fedendo, cheirando mal. Mas a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão por ele. Olha que coisa incrível. Ou seja, não é o meu exterior que atrai as coisas de Deus para mim, mas o meu interior. Entendeu? É o meu interior, é aquilo que eu tenho dentro de mim, é aquilo que eu tenho dentro do meu coração, aquilo que eu tenho dentro da minha alma. Não é o ser, mas é o ter. Ou não é o ter, mas é o ser. É isso que importa diante de Deus. Aquele homem estava ali, mas era uma alma para o Senhor. Aquele homem estava ali cheio de feridas, mas era uma alma que o Senhor sentiu compaixão por ela. Então não importa como você esteja hoje, não importa como esteja a sua vida agora, o Senhor olha com compaixão para você. Se você chegar humildemente diante dele, se você chegar com humildade diante do Senhor, ele olhará para você com compaixão, com desejo de ajudar, com desejo de mudar, com desejo de quebrar essa sentença sobre a sua vida, com desejo de mudar essas coisas que pesam sobre a sua vida. É isso que o texto está dizendo. Que Jesus não viu nada de bonito naquele moço, mas ele viu uma alma que buscava. Ele viu uma alma em busca de uma cura, de uma mudança. E ali ele teve então compaixão e ele começou a reagir. E a Bíblia diz que o Senhor teve tanta compaixão dele que algo aconteceu que não podia acontecer. A Bíblia diz que Jesus então se dirigiu a ele e tocou sobre aquele leproso. Quando Jesus tocou naquele leproso, algo aconteceu. Algo incrível aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu a cura interior. Jamais aquele leproso imaginaria que Jesus tocaria nele. Você sabe quantos anos aquele rapaz ficou sem receber um abraço? Você sabe quantos anos aquele homem ficou sem receber um toque no rosto? Você sabe quantos anos aquele homem ficou sem que alguém tocasse na mão dele? Você sabe por quanto tempo aquele moço ficou isolado, sem um toque? Isso mata a alma de qualquer pessoa. Isso leva à depressão. Qualquer um que tenha mais autoestima. Nós fomos feitos humanos para sermos tocados. Quando nós tocamos um no outro, passamos carinho. Você faz carinho sobre a pessoa que você ama, seu filho, seu cônjuge, seu amigo. Nós nos tocamos, somos humanos, tocamos uns nos outros,
demonstramos assim o carinho que sentimos muitas vezes pelo irmão, pela irmã, pelo amigo, pelo pai, pelo filho. É assim que nós vivemos, mas ele não tinha isso há muito tempo. Eis então que chega Jesus, cheio de compaixão, toca nele, e aquilo faz com que o interior daquele homem se quebre totalmente. Aquelas cadeias, aquelas correntes que trazia dentro dele aquela depressão, isolamento, é completamente desfeito, destruído. E ele passa a sentir gente novamente, ele passa a se sentir novamente ser humano. Eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa, eu sou gente novamente, porque alguém tocou em mim. Quantas pessoas estão assim hoje, irmãos? Que só recebem o toque da violência. O único toque que recebe é o toque da violência. São lares que estão cada vez mais sendo destruídos pela violência. Marido contra esposa, pais contra filhos, filhos contra pais. Pais que batem exageradamente nos filhos, filhos que batem nos pais, maridos que agridem esposas. O único toque que muitas pessoas conhecem é o toque da violência. Isso está gerando famílias desregradas, destruídas, acabadas. Mas alguém que quer tocar em você hoje, alguém que quer tocar na sua alma diferente daquele toque que você tem tido, está acostumado a receber. É um toque que cura, é um toque que muda, é um toque que torna aquilo que está escuro dentro da tua alma tudo claro. É um toque que traz vida, beleza, cores para a sua vida, cores para a sua alma, direção, sentido, orientação para a sua vida, esperança, vida novamente. Aquele homem não sabia o que era viver, não sabia o que era ter esperança. Aquele homem não sabia nada disso. A partir daquele toque, algo aconteceu dentro dele. Por fora ainda existiam as feridas, porque Jesus não tinha falado a palavra, mas por dentro aquele toque libertou aquele homem. Você já foi tocado pelo Senhor? Oh, como é gostoso. Daniel sentiu o toque do Senhor. Paulo sentiu o toque do Senhor. É tão gostoso quando nós estamos lá embaixo e vem uma mão e toca em nós e diz: levanta-te, eu sou contigo. Levanta-te. E aquele toque nos enche de ânimo, de força. Ganhamos vida. Voltamos ali da batalha. Não terminou, não acabou. Esse é o lado psicológico desse milagre. Quando Jesus ele faz algo na sua vida, existe esse lado psicológico também. Não só o lado humano, mas o lado psicológico. Jesus curou aquele menino, curou aquele homem, curou aquele rapaz. Ele já não era mais aquele homem triste. Ele estava ali recuperando a autoestima dele. Ele estava recuperando de novo o sorriso, a vontade de viver. Ele estava ganhando de novo ali, acreditando que ele poderia ser feliz, continuar sendo feliz. Estamos falando de ação e reação. E depois que Jesus então toca nele, Jesus pronuncia a vontade dele. Você lembra que ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu só não sei se o Senhor quer. Eu só não sei se é isso que o Senhor quer. Aí Jesus mostra a vontade dele. Pronuncia a vontade dele. Dizendo que quero, fique limpo.
Jesus juntou poder e vontade. Já ouviu falar aquele ditado que tem querer é poder? Depende de quem quer. Quem é que quer? Quem é que tem esse poder? Se juntar o querer de Deus, a vontade de Deus e o poder dele, está feito. O meu querer, a minha vontade, o meu poder não faz nada. Mas o querer de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, os desígnios dele para a minha vida, se juntar essas duas coisas, por isso que o crente tem que ter essas duas coisas. Ele tem que acreditar no poder, mas conhecer também profundamente a vontade. Porque quando você conhece a vontade e o poder, você vê que o amor dele e o poder dele são do mesmo tamanho. É isso que esse milagre mostra. Esse milagre mostra que o amor dele era tão grande quanto o poder dele. O amor dele foi tão grande ao ponto dele tocar no leproso. E o poder dele foi tão grande que foi capaz de curar a lepra, algo que a medicina jamais havia conseguido. Então você percebe ali poder e amor agindo juntos, os dois juntos em favor de uma alma. E eu te pergunto, o que os céus não podem fazer por você? O que Deus não pode fazer pela sua vida? Paulo disse que ele já fez todas as coisas. A maior delas foi nos ter dado Jesus Cristo, seu Filho. E Paulo disse, ele não nos negou o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Todas as coisas. Você precisa de saúde? O Senhor tem saúde para você. Cura, o Senhor tem cura para você. Libertação, Deus tem libertação para você. Restauração na sua família, Deus tem poder para restaurar a sua família. Qualquer coisa Deus pode fazer, qualquer coisa. E aí no 42 a gente percebe, para nós encerrarmos, porque vamos orar, a Bíblia diz que no mesmo instante, ou seja, não demorou, ou seja, entrou em ação o poder de Jesus, entrou em ação o poder dele. Quando é que o poder de Deus entra em ação? Perceba, diante de tudo aquilo que nós falamos, quando nós reconhecemos a nossa situação e cremos que Ele é poderoso para fazer, para mudar. Quando o poder de Deus vai entrar em ação na sua vida, quando você reconhecer a sua situação e você acreditar que Ele é poderoso para mudar, para fazer algo novo, para mudar a situação da sua vida. Não basta você só saber e conhecer a sua situação, se você não acreditar que Ele é poderoso para mudar. Mas você tem que acreditar de verdade, você tem que crer de verdade. Tem gente que não crê o suficiente, não crê como se deve crer. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Uma certa feita, nós já vamos orar, porque o tempo já estourou. Estava tendo uma seca muito grande no norte. Você já ouviu isso? E fizeram-se campanha nas igrejas, prefeito, vereadores, uniram os pastores e falaram, pastor, precisamos fazer alguma coisa, porque não chove há muito tempo e a situação está difícil. E então pedimos que o Senhor convoque a igreja, a congregação, para nós irmos até o sítio do irmão e fazermos ali orações. Esse tempo tinha muito, eu participei de algumas vigílias para Deus enviar chuvas. E diz que as pessoas foram todas na hora determinada da vigília ali. E chegou lá ali,
Só uma garotinha levou o guarda-chuva. E o pastor perguntou para ela: por que esse guarda-chuva, filha? Nem o pastor acreditava na oração dele. Só a garotinha acreditou que ia chover. Às vezes, nós somos como esse pastor, como esses irmãos. Falamos, mas não cremos. Não trazemos, não levamos os nossos guarda-chuvas. Somos como a igreja primitiva, que orou por Pedro, pela libertação. Pedro foi livre, e Pedro chegou na porta, bateu: abra a porta aí, eu estou livre. Lá foi a menininha olhar, olhou, não acreditou. Tem gente que não acredita na resposta da oração. Voltou correndo e falou: ó, tem um fantasma lá do Pedro, lá, acho que é o anjo dele que está aí, porque eles estavam orando pela libertação. Pedro estava na porta, eles não acreditavam. Como nós somos, irmãos. Como às vezes somos tão difíceis de acreditar. Jesus, ele disse: não sou eu ou alguém, pastor. Isso não é palavra de pastor. Jesus disse: se tiverdes fé, como de um grão de mostarda, direis a este monte. Mas nós não acreditamos. Nós oramos e abrimos os olhos e falamos: ah, eu sabia que o monte não ia sair. Está aí, ó, continua aí mesmo. Não temos fé. Se nós tivermos fé, se exercitarmos fé, se conhecermos a palavra de Deus, a vontade de Deus, como esse moço, ele acreditou, foi até o Senhor, conhecia o poder, passou a conhecer a vontade de Deus. Você conhece o poder, você sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está clara na palavra dele, mas você continua sofrendo, continua vivendo essa tua vida, continua nessa sua baixa autoestima, nesse desprezo, nessa sua vida, nessa tua... Sai dessa vida, irmão. Muda a tua vida. Deixa Jesus tocar na tua alma hoje, como Ele nunca tocou. Nessa noite, chama Ele: Senhor, toca dentro de mim. Toca dentro de mim. Toca no meu coração. Senhor, purifica-me. Aquele moço pediu purificação. Talvez seja isso que nós estamos precisando, para que o Senhor possa nos abençoar. Quero chamar o louvor para vir aqui. Fecha os teus olhos. Há quanto tempo você vem sofrendo? Há quanto tempo você vem arrastando? Em um dia o Senhor resolveu o problema de anos daquele rapaz. Em um dia. Por quê? Será que o nosso Jesus mudou? Eu cresci lendo um versículo que eu jamais esquecerei. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando eu desde pequeno eu ia na igreja, lá estava esse versículo estampado. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas o que adianta saber
Tiago disse: não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. Corra para esse Jesus. Corra para esse Jesus. Se humilhe diante dele. Adore-o como aquele homem fez. Adore-o como o Senhor de sua vida. Adore-o. Veja ele como a sua única esperança, sua única saída. Quando você enxergar Jesus como a única fonte, a única saída, quem sabe você realmente conseguirá. Mas enquanto ele continuar sendo mais uma alternativa na tua vida, as coisas vão continuar assim. Rompa nessa noite, rompe com todas as outras coisas. Oh, só Jesus, só Jesus.